sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar. Vou convidar os irmãos que abram as vossas Bíblias aí no livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 5, leremos do 1 ao 12 e depois vamos pular 23 e 28. A diferença é ter o Espírito de Deus. Você que achou, como de praxe da igreja, se puder colocar de pé. Amém? Diz assim, ó: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia concedido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto excelente conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dirá a interpretação. Agora pula para o versículo 23, por favor. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste.
Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Epassim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu dia e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pés, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro governo do seu reino. Bendito Deus, santo é teu nome, gloriosa é a tua presença, Pai. Vem agora trazer calmaria para a nossa mente. Muitos de nós, ó Deus, tivemos uma semana muito difícil, muito atribulada. Deus, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Venha, Senhor, acalentar o nosso coração. Senhor, fale conosco através da tua sacra palavra. Nos dê entendimento, Senhor, através, ó Deus, desses oráculos divinos, ó Deus, que acabamos de ler. E por isso pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu poder. Em nome de Cristo, amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Temos o Espírito de Deus. A igreja brasileira, de forma geral, passa por uma fase muito difícil, uma fase de imprecisão bíblica. Por que classificamos de imprecisão bíblica? É porque muitos líderes religiosos estão interpretando a Bíblia à luz de sua própria conveniência. Muitos líderes cristãos estão interpretando as Sagradas Escrituras, as sacras letras divinas, de acordo com aquilo que lhe convém. E de alguma forma, isso está causando certa confusão entre o povo de Deus, e em alguns momentos está também trazendo uma espécie de escândalo para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus como nós conhecemos a Deus. Então, está muito difícil conseguir expressar a Deus em nosso tempo, por conta dos nossos próprios testemunhos, que em muitos momentos não são bons. E primeiro você dá testemunho, primeiro você mostra para a sociedade, mostra para o seu vizinho, para o seu amigo, lá onde você trabalha, quem você é em Cristo. E depois então você prega a palavra. Porque se nós não trabalharmos pelo viés do bom testemunho, nós não vamos conseguir dizer para as pessoas que Cristo é a única solução da vida delas. Sabe por quê? Porque quando a sociedade olha para você, olha para mim, a primeira Bíblia que a sociedade vai ler é a sua vida e é a minha vida. Essa é a primeira Bíblia que a sociedade vai ler. Então, se o seu modo de vida, se o seu modelo de vida não for um modelo de vida que transparecer Cristo, as pessoas não virão para a igreja. Nós temos que mostrar uma diferença. Se nós não formos diferentes daquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, tampouco elas virão a conhecer Jesus. O legado da igreja é tornar Cristo cada vez mais conhecido. Então nós precisamos pensar a respeito disso. Vivemos um momento difícil demais, um momento que cada vez mais a iniquidade está entrando, está destruindo a família. Os casais estão sendo destruídos, casamentos estão sendo destruídos. Hoje há uma dificuldade, o respeito, aquela noção que nós tínhamos
de moral e cívica acabou, não existe muito respeito mais com as pessoas, o jovem não respeita o idoso, o marido não está respeitando mais a esposa não respeita mais o marido, enfim, está um verdadeiro pandemônio a sociedade, a vida. E a chance que essa sociedade tem, a única chance que essa sociedade tem, é conhecer a Cristo Jesus. E eles vão conhecer a Cristo Jesus por meio da igreja, por meio de você e também por meio de mim. Então os dias são difíceis. Em muitos momentos, nós nos encontramos desanimados da igreja. E quando você desanima da igreja, você desanima de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja é onde estão os seus irmãos, que estão para poder te acolher, para poder te ajudar, para poder sorrir junto e também para poder chorar junto contigo. Então os dias são dias difíceis. Por isso que precisamos buscar a cada vez mais uma vida de bênção, uma vida de graça, uma vida reta diante do Senhor. O livro de Daniel, ele foi escrito por volta do século 6 a.C. Daniel, ele é um jovem de Jerusalém, e Jerusalém é invadida, e lá para o ano 605 a.C. aproximadamente, segundo alguns autores, e Daniel ele é levado cativo, é levado para poder ser escravo, junto com mais alguns jovens da idade dele. Só que acontece uma coisa interessante aqui com Daniel. O que estava acontecendo lá? O rei lá da Babilônia dominou todos os reinos de sua época. Então é o seguinte, o que acontecia? Ele precisava de bons ministros, digamos assim, para poder entendermos aqui a ideia do texto. Precisava de gente inteligente para poder ajudar ele a administrar o reino. Então o que o rei faz? O rei ele faz uma espécie de seleção para o que chamaríamos de cargos públicos. E nessa seleção, se você ler o texto todinho, você vai ver que o rei ele pede que os escravos mais inteligentes pudessem assistir no palácio junto com ele. E aí surge Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que depois foi chamado de Sadraque, Mesaque e também de Abednego, que foram os nomes pagãos que o rei deram para eles. Eram Daniel e seus 3 amigos. Então o que acontece? Daniel ele vai lá e se destaca. E os amigos de Daniel também se destacam. Só que Daniel sobrepõe a todos em conhecimento e em sabedoria. Sabe por quê? Porque Daniel tinha o Espírito de Deus. E aí acontece um negócio interessante, meus irmãos. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, resolve dar uma festa, resolve fazer uma espécie de gandaia lá no seu templo. E aí ele faz uma festa lá e manda trazer vinho, e bebe vinho ele, as mulheres e também os seus grandes, os seus generais. E daqui a pouco, esse Belsazar, o rei Belsazar, ele resolve, acredito eu, Antônio Carlos Nascimento, que ele resolveu, guiado pelo diabo, ele resolve buscar os utensílios sagrados que o pai dele, Nabucodonosor, quando dominou Israel, tomou lá dos templos. Mas o pai dele respeitou aquilo, sabe por quê? Porque quando o pai dele tentou ficar soberbo, o que Deus fez? Fez ele virar animal. Ele era um homem que ficou vivendo como se fosse bicho e comendo capim. Se você ler o texto todinho, você vai ver isso aí. E o garoto sabia disso, o filho do rei. Então o rei sabia que não podia brincar com Deus, sabia que não podia zombar de Deus. E o garoto não faz questão disso. O rei lá, o
o novato. Ele chega lá e fala assim: ó, faz o seguinte, traz aqueles cálices lá que meu pai conquistou e tirou lá do templo de Salomão, lá de Jerusalém, para a gente poder beber vinho aqui nesses cálices também, esses utensílios, sabe? Traz tudo. O que esse rei fez? Ele profanou aquilo que era sagrado. E todas as vezes em que nós profanarmos aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, nós não ficaremos impunes. E aí o garoto manda trazer tudo e começa a gandaia, começa lá a chapar o coco, começa a beber. Daqui a pouco acontece uma coisa lá muito excêntrica, muito estranha. Aparece uma mão de homem e um dedo escrevendo na parede. Ora, isso é descomunal? Como assim? E aí o texto vai dizer que o rei viu aquilo e começou a perturbar. E aí o semblante dele acabou, significa que acabou o brilho. Penso eu, Antônio Carlos, estou conjecturando agora. Eu penso que no primeiro momento o rei devia achar que estava vendo coisa, porque ele estava chapado, estava bêbado. Ele devia, poxa, eu acho que eu bebi demais. Mas logo ele recobra o seu sentido e começa a observar aquilo e diz o seguinte: olha, o que está acontecendo? E o texto dá alguns detalhes de como ficou o rei depois que ele começou a assistir aquela cena de um dedo escrevendo na parede. Então, ele começa, perde o semblante, acaba a alegria. Depois, o seu corpo relaxa. E daqui a pouco os seus joelhos começam a bater uns nos outros, um no outro. Se você ler lá na expressão hebraica, essa expressão diz o seguinte: ele estava super mega espantado. Se fosse nos nossos dias hoje, diríamos, ele está se borrando todo, fecha aspas. Então o negócio estava feio, aquilo não foi bom para ele. E aí ele fica aborrecido, fica perturbado, perde o sono e dá um grito lá e diz o seguinte: olha, chama todos os feiticeiros, todos os videntes, todos os mágicos, porque eu quero saber o que está escrito nessa parede. E detalhe, sabe o que ele fez? Ele fez um concurso público. Abre aspas de novo aqui, eu acredito que foi aqui que começou o concurso. Sabe por quê? Porque você vai ler na expressão aí que quem conseguir traduzir ou interpretar o que estava escrito ia ser o terceiro no reino. Então foi concurso para o terceiro no reino. Fecha aspas. E aí sabe o que acontece? Uma coisa mais interessante ainda é que ninguém conseguia ler o que estava escrito. E aí depois surge um outro personagem, a rainha, a mãe do rei, foi lá, naturalmente percebeu que o filho fez besteira e chegou e disse, entrou lá sem ser convidada, mas por causa da situação a mamãe foi lá interferir. É diferente dos nossos dias hoje ou não? A mamãe foi lá e disse: ó rei, não fica preocupado não, sabe por quê? Tem um homem aí no rei que tem o espírito dos deuses. Ó, e sabe o que aconteceu? O seu pai colocou ele como chefe dos magos aqui. Então é o seguinte, ó, chama ele que ele vai interpretar isso aí. E assim o rei vai lá e chama Daniel e começa a desencadear tudo aquilo que Deus quis e que Deus quer expressar nessa noite para nós. Então, quando nós olhamos para Deus, nós precisamos entender que Ele é Deus, independente de qualquer circunstância. Como ter o Espírito de Deus? Pedindo a Deus e obedecendo os seus preceitos. Estão presentes nesse texto alguns elementos que nos mostram como vive aquele
aquele que Deus entrega o seu Espírito. Como vive aquele que tem o Espírito de Deus? Ninguém zomba de Deus e fica impune. O juízo de Deus é contra todos os que tentarem profanar suas coisas. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que nós fazemos. Nós não podemos viver como se Deus não existisse. Nós não podemos viver como se a vida fosse acabar e acabou e está tudo certo, nada disso. Haverá uma vida depois que nós fecharmos os nossos olhos para essa. E a sua condição do outro lado, a minha condição do outro lado, vai depender daquilo que eu desempenho, que vai depender se Cristo me elegeu ou não. Vai depender se Cristo me salvou ou não. Vai depender se eu vivi uma vida de bênção, de graça, ou vivi uma vida de pecado. Então a sua condição, a minha condição do outro lado, vai depender se eu vivi na justiça ou se eu vivi na iniquidade. E aí eles começaram a ter um maior tumulto lá no reino por conta disso. Então nós não podemos zombar de Deus. Você pode brincar do que você quiser brincar, mas não brinque de ser crente. Ser crente é muito sério. Seja abençoado, seja um homem abençoado, seja uma mulher abençoada. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tudo vai passar. Então a diferença é aquele que tem o Espírito de Deus. Nós temos algumas características quando estamos cheios do Espírito de Deus. Então, nós não podemos barganhar com Deus e não podemos profanar aquilo que é santo. Acompanhe comigo o versículo 3 a 7 do texto em questão do livro de Daniel, capítulo 5. Amém? Ele diz assim, a partir do 3: Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus e que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o seu semblante, mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, as suas juntas dos lombos relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia ao pescoço de ouro e será o terceiro do meu reino. Então, o que dá para perceber no texto é que o rei manda buscar os cálices sagrados que já haviam sido roubados, e usa os cálices sagrados de Deus para poder cometer todo tipo de pecado e ainda praticar idolatria, porque o texto está dizendo que eles davam louvores aos deuses de barro, de ferro, de pedra, e isso provocou a ira de Deus. Em toda a história bíblica, todas as vezes em que o povo praticou idolatria, adorando e se curvando a outros deuses, este povo sofreu na sua carne a ira de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus ciumento. Então não dá para você servir a Deus e servir outros deuses. Não dá para você ser crente dia de domingo e ser ímpio na segunda-feira. Não dá para você viver uma vida na igreja e fora da igreja viver outra vida. Porque se você estiver brincando de ser crente, você está sujeito à ira de Deus. Sabe uma coisa interessante que acontece no texto, meus
que o rei, a expressão aqui, falou em alta voz. Ele deu um grito e ordenou. Se tivesse algum mago ou algum feiticeiro que estivesse doente ou que estivesse para morrer, ele ia ter que morrer outro dia, porque aquele dia ele tinha que ir lá na presença do rei. Isso nos mostra que quando Deus está agindo, não há nada que ninguém possa fazer. Amém. Quando Deus está agindo na vida de alguém, não tem nada que se possa fazer. Se Deus falar, está falado. Se Deus fizer, está feito. Por isso que nós não podemos cair na mão de Deus. Nós devemos estarmos na mão de Deus, não cair. Se Satanás quiser te pegar, se o diabo quiser te pegar, você vai correr para Jesus e você vai estar protegido. Por quê? Porque Jesus é mais forte do que Satanás. Agora, e se Deus quiser te pegar, para onde você vai correr? Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê o Salmo 139, que diz: olha, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, de longe tu penetras os meus pensamentos, a minha substância ainda é informe, e o Senhor já conhecia e decretou os meus dias. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez faça um pouco mais de sentido. E depois o salmista, ele começa a se fazer pergunta. Ele diz: para onde eu vou? Aí ele começa a dizer no salmo: ó, se eu subir ao céu, o Senhor está aí. Se eu descer para as profundezas, o Senhor também está lá. E se eu tentar fugir, tentar ir pelas asas da alva, o Senhor também está lá. Ele está querendo dizer o seguinte: se Deus fizer, ninguém pode impedir. Então, meus irmãos, não vamos profanar o santo nome de Deus. Larguem a vida de pecado, a começar de nós líderes. O pecado faz com que nós profanamos aquilo que é santo, aquilo que é reto. Então o rei, ele vai lá, já tinha pisado na bola, resolveu agravar a sua situação. Foi lá e catou os cálices sagrados. E aí o seguinte: depois que houve uma profanação, Deus agiu, porque ninguém pode zombar de Deus. E aí aparece um dedo na parede lá e começa a escrever. Sabe uma coisa interessante que acontece, meus irmãos? Olha só, você vai ler aí no versículo 6, no versículo 5, olha: no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, escreviam de fronte do candeeiro e na caiadura da parede. O que aconteceu? Caiadura é o mesmo que gesso. Era muito comum, nos tempos bíblicos, o rei ter um espaço de memorial, digamos assim, memorial, dentro da sua residência. Então, essa parede aqui, por conta da expressão caiadura, era um local de destaque dentro daquela casa. Então é o seguinte: transparece-nos à luz do texto que Deus fez questão de que o rei olhasse e assistisse o que estava acontecendo. Todas as vezes em que nós partimos para uma vida de pecado, o fracasso e a derrota é certo. Você vai ler no final do texto todo que naquela mesma noite, depois que Daniel interpreta o que estava escrito, traduz o que está escrito, o rei vai lá e vai morrer. E se você continuar lendo o texto todo, até o final do capítulo, você vai ver que no finalzinho, quem vai assumir, vai tomar o poder, vai ser Dário, que é o rei do Medo. E o Medo e os persas vão dividir o reino exatamente como Deus falou que ia acontecer. Então, meus irmãos, os dias eles são maus, e nós temos que cada vez mais nos consagrarmos a Deus, para que nós possamos viver uma vida de bênção, uma vida de graça. Todas as vezes em que nós estivermos em obediência a Deus, Deus vai nos abençoar.
Então nós não podemos profanar aquilo que é santo. Quero dizer que não dá para você ser crente domingo e os outros dias da semana você ser ímpio. Quando eu digo você ser ímpio, estou me referindo a ter atitudes de ímpios. Aonde você está, aonde você estiver, você tem que levantar a bandeira do Evangelho. Não dá para você ser crente e ser parecido com um agente secreto, ninguém sabe. Em muitos momentos, nós somos agentes secretos, não falamos, porque a gente quer ficar mais à vontade para errar e para pecar. Porque uma vez que você fala, você se compromete e os olhos da sociedade estão sobre você. Talvez faça um pouco mais de sentido quando Timóteo vai dizer assim: olha, vós sois carta aberta e lido por todos. E você tem que levantar essa bandeira. E se em algum momento você caiu, pecou, se arrependa, peça perdão, mas continue uma vida de bênção, uma vida de graça, para você ser abençoado. Não dá para poder barganhar com Deus. Não dá para profanar as coisas de Deus. Quando fizer algo para Cristo, faça o mais excelente possível. E teve mais gente que tentou profanar e que tentou roubar a glória de Deus. Abre Atos dos Apóstolos aí, capítulo 12, a partir do 21. Deixa marcado aí no texto em questão, que é de Daniel. Agora, abre Atos aí rapidamente, no capítulo 12. Olha o que aconteceu aqui com pessoas que tentou ficar com a glória de Deus, com pessoas que não glorificaram a Deus, com pessoas que acharam que eram hipossuficientes. Atos capítulo 12, de 21 a 29. É uma história conhecida. Diz assim, ó: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava em voz. O povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Sabe o que aconteceu aqui? Herodes colocou a roupa real, sentou no trono e fez um belo discurso. E o povo, que não está acostumado a ler, tem preguiça de ler, o povo que tem necessidade em aplaudir alguém, isso é normal, foi lá e resolveu falar assim: epa, essa palavra não é de homem, olha só, parece até um Deus falando. E aí naquele momento, tentou-se roubar a glória de Deus, e o anjo do Senhor desceu, feriu, e ele foi morto, comido de verme, comido de bicho. É exatamente isso. Sabe por quê? Porque não dá para zombar de Deus, não dá para ser mais do que Deus, não dá para ser maior do que Deus, não dá para ser mais bondoso do que Deus, não dá para ser mais justo do que Deus, não dá para ser mais nada do que Deus. Por isso as coisas vão acontecendo. Então todas as vezes em que eu ou você tentarmos barganhar com Deus, tome cuidado. Deus, Ele não divide a sua glória. Deus não aceita a profanação de suas coisas. Então quando você vier à igreja, venha à igreja com reverência. Quando for falar alguma coisa, fale com temor e tremor. Seja bênção. Quando eu estou dizendo que quando você vier à igreja, venha com reverência, quando falar as coisas, fale com temor e tremor, eu não me refiro ao prédio, porque a igreja só é igreja quando esse momento acontece, quando estamos juntos, aí que é a igreja. A gente diz: olha, eu vou para a igreja domingo, é porque a gente costumou, fomos ensinados a falar dessa forma.
a minha igreja é lá na Vila Juvenal, a minha igreja, o culto é domingo. Nós fomos acostumados a falar isso, mas na verdade a igreja só existe quando estamos juntos. Fora disso, isso aqui é um prédio, só isso, é só isso mesmo, não tem outra coisa. Então nós precisamos pensar a respeito disso, meus irmãos. Não dá para barganhar com Deus, não dá para poder profanar aquilo que é santo. 2. Mesmo sem ser contado, aquele que tem o Espírito de Deus é lembrado. É o Espírito de Deus que realiza a obra por meio de nós. Então, mesmo que ninguém esteja vendo você, mesmo que o que você está fazendo, em princípio, parece que não está aparecendo, fique tranquilo. Aquele que tem o Espírito de Deus, este é lembrado. Olha só, acompanhe comigo o versículo 8 a 12 do texto em questão, que é o texto de Daniel, do capítulo 5. Amém? Olha só que coisa extraordinária, isso é fantástico. Olha aqui, ó. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, estavam um furdunço, estava uma coisa terrível, uma bagunça. Versículo 10: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Vocês conseguem observar as qualidades que o texto descreve sobre Daniel, pelo fato dele ser tido como o homem que tem o Espírito de Deus? Talvez na sua Bíblia aí tem um detalhe aqui interessante. Você vai ler aí que há um homem, quando a rainha entra, que no versículo 10, no versículo 11, ele diz assim, versículo 11: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses. Isso aqui é interessante falar, porque no hebraico não tem letra maiúscula, não se escreve com letra maiúscula. E quando se fala Elohim no hebraico, a última forma, a última letra é plural, então quer dizer deuses, mas está falando do Deus Todo-Poderoso. Então como é que a gente faz para saber quando está se referindo aos demônios e quando está se referindo ao Deus Todo-Poderoso? A gente só consegue saber disso através da expressão hebraica, que sempre, quando se fala de Deus, a expressão vai acompanhar o artigo. Então o judeu, ele não orava como nós oramos, Deus Todo-Poderoso. Ele sempre falava e definia o sujeito. Então o judeu ia dizer assim: ó Deus Todo-Poderoso, para poder diferenciar dos outros deuses. E por que nós sabemos que quando ela expressa o homem que tem o Espírito
deuses, que na verdade é o Deus Todo-Poderoso. Porque em seguida aparece a expressão: tem o Espírito dos deuses santos, que não aparece quando se refere dos deuses de prata, ferro, ouro e também de barro. Então por isso, a rainha vai e diz assim: olha, meu filho, fica tranquilo, não fica triste não. No reino tem um homem que tem o Espírito de Deus Santo, do Deus Santo. E ele vai ler isso aí. Então, o rei ele fica apavorado. Mas há no seu reino alguém que possa interpretar, alguém que equilibra. E a gente olha para o texto, as características, as qualidades que são dispensadas a Daniel. Olha, ele tem sabedoria, ele tem inteligência, ele resolve casos difíceis, ele interpreta sonhos, e ele é chefe dos magos aqui. Então, quando você tem o Espírito de Deus, a sabedoria te alcança. Quando você tem o Espírito de Deus, a inteligência faz parte da sua vida. Quando você tem o Espírito de Deus, você é conclamado a aconselhar outras pessoas, e só pode aconselhar se você estiver cheio do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos o Espírito de Deus, somos pessoas diferentes. Quem que era Daniel? Sabe uma coisa interessante sobre Daniel, meus irmãos? Primeiro, Daniel, ele era escravo na Babilônia, mas em Jerusalém, Daniel pertencia à família da nobreza. E o rei, quando vai fazer uma espécie de seleção do pessoal mais inteligente para ajudar ele a governar, ele busca dentre a nobreza. Então Daniel era nobre, ele só era escravo da Babilônia, mas em Jerusalém, Daniel era da família dos nobres. Então sabe uma outra coisa que acontece com Daniel? É que Daniel, além de ter o Espírito de Deus, Daniel não negociou a sua fé. Daniel, mesmo tendo vários privilégios, Daniel se mantém crente. Abro aspas aqui para dizer que se Daniel estivesse vivendo nos nossos dias e essa situação estivesse acontecendo nos nossos dias, Daniel seria convocado para ser, de repente, alguém que assistisse o presidente, ou de repente alguém da Casa Civil, ou de repente um senador, ou de repente até mesmo um ministro. Era essa as condições de Daniel, e isso aconteceu. O fato é que mesmo Daniel, numa terra distante, servindo o rei nos seus cargos públicos, Daniel não se corrompeu, Daniel não era corrupto. E o texto, com um pouco mais de análise, dá para a gente poder perceber, e nos manda uma mensagem extraordinária. Diz o seguinte: a partir desse texto, olhando para a vida de Daniel, o que ele representava, é perfeitamente possível você atingir os mais altos escalões de um trabalho, de uma empresa, de uma firma, ou até mesmo da política, e se manter íntegro, sem se corromper, porque Daniel não se corrompeu. Se você voltar um pouco mais atrás, a primeira atitude que Daniel tem na sua época de juventude ainda é dizer: eu não quero o que o rei oferece, que está baseado nas comidas, que ali é uma expressão seguinte: olha, isso aqui não me pertence. Você está no mundo, você está numa associação corrupta, numa sociedade corrupta, mas você não precisa se corromper. Você não precisa fazer simplesmente porque todos fazem, nada disso. Você não é todo mundo, você é crente, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a diferença está naquele que tem o Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus recebe uma fechada, um carro fecha,
ele xinga palavrão, ele fica nervoso, ele quer agredir. O que tem o Espírito de Deus diz: Senhor, tem misericórdia. O que tem o Espírito de Deus é manso, é humilde de coração. Quem não tem o Espírito de Deus vê um foco de fogo e tem a atitude de despejar gasolina. O que tem o Espírito de Deus vê um foco de fogo e imediatamente joga água fria para poder apagar. Nós somos agente de paz, nós não somos verdugo do inferno. Por isso, meus irmãos, a diferença está em se você tem o Espírito de Deus ou se você não tem o Espírito de Deus. E mais gente perceberam isso. Abre a sua Bíblia, que coisa extraordinária. A sabedoria que recebe aquele que tem o Espírito de Deus. Olha que coisa fantástica. Volta um pouquinho para Gênesis capítulo 41. Olha só um homem que estava cheio do Espírito de Deus. Olha o que ele fez aqui, ó. Livro do Gênesis, primeiro livro organizado da Bíblia, capítulo 41, a partir do 37 aí. Presta bem atenção, meus irmãos. Olha, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Sabe o que aconteceu aqui? Faraó teve um sonho lá estranho, esquisito, e sonhou lá que tinha 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas magras, raquíticas, e 7 espigas robustas. Até aí tudo bem. Aonde que vai tirar a paz de Faraó? Foi o seguinte: é que as vacas magras comiam as vacas gordas, e as espigas raquíticas também devoravam as espigas robustas, e isso trouxe uma confusão na cabeça do Faraó. E aí é o seguinte: se você ler o texto, Faraó vai fazer igual Belsazar lá, vai convocar todos os mágicos, todos os videntes, e ninguém consegue interpretar o sonho. Aí surge alguém, um homem que tem o Espírito de Deus, e esse homem vai lá e diz: Faraó, a interpretação é essa, e eu vou dizer mais, Faraó, para te ajudar, Faraó. O que você tem que fazer? Você tem que escolher gente sábia. Abro aspas agora e digo: eu interpreto, escolha homens sábios, eu interpreto como: escolha homens que tenham o Espírito de Deus, que temam a Deus. Fecho aspas. O fato é que todas as vezes em que nós tivermos o Espírito de Deus, nós vamos realizar coisas e vamos mudar a vida das pessoas e vamos mudar a sociedade. Tudo gira em torno de ter o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito Deus. 3. Quem tem o Espírito de Deus tem sintonia com Ele, e Ele mesmo o enche de sabedoria e de poder. Você quer ter bastante poder? Tenha o Espírito de Deus. Às vezes, nós os crentes, nós temos uma tendência grande em sermos muito místicos. Uma hora, tudo para nós é Deus que falou. Outra hora, tudo é do demônio. É uma coisa estranha que acontece
acontece no nosso meio. Então nós precisamos perceber o seguinte: nós precisamos largar o misticismo e pedir a Deus espírito de discernimento, para a gente saber quando é de Satanás e quando é de Deus. Então, como a gente tem essa coisa de ser muito místico, exacerbadamente, a gente acha, estou falando de nós, os crentes, a gente acha que buscar poder é num culto de oração, feito para esse fim, que não existe isso na Bíblia, mas tudo bem. E a gente chega aqui e acha que buscar poder é começar a falar em línguas, é começar a profetizar, é começar a sapatear, é começar a rodar. Eu vou tentar ser acomedido neste assunto. Tudo bem, é também. Mas o maior poder que você pode buscar é ser cheio do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo e que não sapateia, e que não fala em língua, e que também não profetiza, mas é uma potência na mão de Deus. Mas também tem muitas pessoas cheias do Espírito Santo que externa isso através de sapatear, através de chorar, através de falar em línguas. Não há problema não. O grande problema é como está a nossa vida, ou sapateando ou sem sapatear. Esse é o cerne para a gente saber se o Espírito Santo de fato está em nós. E a gente acabou de ler que quando o Espírito Santo está na sua vida, você tem inúmeras características. E você observa que quando você é um crente cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, o ímpio olha e reconhece isso. No primeiro momento aqui do nosso bate-papo hoje, a gente observa que a rainha, mãe de Belsazar, chega lá e fala: ó, tem um rapaz aí, um homem no reino, que ele, ó, tem o Espírito de Deus. Ah é? Ele é sábio, não é assim que o texto fala? Ele é inteligente, ó, ele é chefe dos magos. Significa, ele é chefe dos sábios e chefe dos inteligentes. Daniel era o inteligente dos inteligentes, o sábio dos sábios. Ah, e detalhe, tem uma capacidade enorme de resolver problemas. Ah, outra coisa, sabe o que ele faz também? Interpretações. Sabe por quê? Porque tem o Espírito de Deus. Aí você vai lá para o texto lá de Gênesis 41, você vê Faraó falando a mesma coisa sobre José. Vem cá. Quando José começa a discursar e interpreta os sonhos, Faraó fala: aonde nós vamos achar um homem com tanta sabedoria igual você? Não tem no reino. Por acaso acharíamos em algum lugar alguém em que tenha o Espírito de Deus? Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava lá. O fato não era Daniel, o fato não era José, não. O fato é que eles possuíam o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus está na sua vida, você faz proezas e muda a história, salva o reino, muda a vida das pessoas. Por isso, a diferença é ter o Espírito de Deus. Sabe uma coisa em comum entre Daniel e José? E uma coisa em comum entre Faraó e Belsazar? Primeiro, Faraó era ímpio, não temia Deus. Belsazar também era ímpio, não temia Deus. Ambos eram as autoridades. Belsazar era a autoridade da sua época, Faraó era a autoridade da sua época. E sabe uma diferença? Uma coisa em comum, várias coisas em comum, que entre Daniel e José, sabe por quê? Primeiro, os dois eram escravos, estavam na sua terra. José estava no calabouço. Daniel também foi para o palácio porque era inteligente, mas era um escravo também. Então, primeira coisa, os dois eram escravos. A segunda coisa, os dois serviam a Deus e não negociaram
Deus. Então o que faz a diferença? O que faz a diferença é se você tem ou não o Espírito de Deus. Por isso que a gente precisamos olhar para isso. Não dá para você ser só crente, chegar e se posicionar. Eu sou crente, eu sou lá da segunda igreja. Não, é a sua vida, é a sua conduta, é o seu modo de viver que vai falar quem você é. Dependendo de como você estiver vivendo, você fala que é da segunda igreja, depois contra nós. Tudo bem, talvez isso não é muito bom para o ouvido, mas eu como pastor tenho que te falar isso. Então observa comigo, que coisa interessante agora, versículo 24 a 29 do texto em questão. Amém? Olha só, então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escrita. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Meus irmãos, se você está com sintonia com Deus, Ele te dá a direção. Se você tem o Espírito de Deus, Deus vai te dar sabedoria na hora de negociar. Se tem o Espírito de Deus, não precisa ter medo. Se tem o Espírito de Deus, Deus vai te dar sabedoria na hora de falar, na hora de agir. Se tem o Espírito de Deus, se tiver o Espírito de Deus, não precisa ter medo e não precisa ficar inseguro. Então, Daniel chega lá e diz: olha, o rei, faz o seguinte, fica aí com presente para você, seu ouro fica contigo também, tá certo? Mas eu vou te falar, é o seguinte, rei, você, isso aí está a partir do versículo 17. Em caso, se você tiver interesse, leia o capítulo todo, que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: olha, você irritou a Deus, você pegou os cálices sagrados do Senhor e os profanou. Você pegou os instrumentos da igreja, comprado com os dízimos santos do povo, e resolveu ir tocar samba no boteco, no botequim. Você resolveu pegar o que está na igreja aqui e emprestar para um baile de ímpio, onde vai ter uma bebedice danada. Foi mais ou menos isso que aconteceu na época. E por conta disso agora, Deus é contra você, e é o seguinte: primeiro, Ele contou os seus dias e fez terminar. Segundo, pensou você e você está faltando o quê? Pecado demais. E outra coisa, a partir de agora também, o povo vai sofrer, sabe por quê? Porque o reino que era seu, o reino que você teve que contratar várias pessoas inteligentes para ajudar a gerir, para fazer a gestão pública, vai ser dividido agora. E quem vai levar são os medos e são os persas, que vão vencer eles lá na frente da guerra. E eles passarão a ser escravos também. Sabe por quê? Porque tentou profanar aquilo que é santo. E aí Daniel fala: olha, então é o seguinte, rei, é isso aí que vai acontecer contigo. E no final do texto você vai ler que na mesma noite o rei foi morto. E tudo, ao que nos parece, do ponto de vista da hermenêutica desse texto, é que o reinado da Babilônia foi tomado. Não houve sucessão, exatamente como Deus escreveu na parede, falou que ia acontecer. Acompanhe, como é que eu sei disso? Acompanhe comigo o versículo 29 do texto em questão, capítulo 5 de Daniel. Olha só o que ele vai dizer aí, ó. Então, mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. 30.
Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino, que traduzido do hebraico é tomou com força. Então sabe o que aconteceu? Por causa do pecado daquele rei, o seu povo pagou por isso. Então, meus irmãos, não brinca com Deus não. Não brinca de ser crente não. Não faça isso. A igreja é um lugar maravilhoso. Vocês são pessoas maravilhosas. Eu tenho três lugares que eu gosto de estar. Primeiro lugar, ainda não dá para chegar, que é lá no céu, que eu sei que é melhor do que tudo. Segundo lugar, é com a minha família. E o terceiro lugar, onde eu mais gosto de estar, é aqui junto com os irmãos. É onde eu mais gosto. Quando eu tenho que ir lá para o Rio, eu fico torcendo para acabar rápido lá, para eu voltar para poder ficar aqui, porque vocês são a minha família. Todos vamos pensar sobre isso. Tenha o Espírito de Deus. Seja relevante na vida de outras pessoas. Concluindo, não podemos servir a Deus com zombaria e iniquidade, mas sim com verdade e reverência. Não dá, meus irmãos, você barganhar com Deus. Não dá para você profanar o que é santo. Busque a santidade. Busque a presença do Senhor. Se você buscar a santidade, buscar a presença do Senhor, você vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser uma filha melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Peça a Deus. Como é que você faz para ter o Espírito de Deus? É só pedir e obedecer Ele. Você não precisa pagar para ter o Espírito de Deus, não. Você não precisa pagar para ter dons espirituais, não. É só pedir a Deus e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ter sabedoria. Eu quero mudar a vida das pessoas. Eu quero ser relevante para outras pessoas. Enquanto o louvor vai ministrar esse cante, curva sua cabeça aí e fala com Deus. Fale com Deus. Fala: Senhor, quero ser cheio do Teu Espírito. Se você for cheio do Espírito Santo, quiser sapatear, está à vontade, pode sapatear. Se quiser falar em línguas, também pode falar em línguas. Mas você tem que mudar de vida. Tem que buscar a presença de Deus. Então ore a Deus para que você seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados.